Boa noite a todos, está no ar o programa Passos para o Sucesso. É uma grande satisfação estar aqui com você mais uma vez. Quero agradecer pela sua audiência, pela sua parceria, pelo seu companheirismo em estar nos acompanhando. Deixa eu te falar uma coisa, o sucesso, ele precisa de passos. E uma coisa que eu aprendi é que sempre vai estar além do que você imagina. Quando nós idealizamos, pensamos em sucesso, estabelecemos uma meta, um lugar onde se chegar, na teoria é bem mais fácil. Quando você vai para a prática, quando você tira do mapa para a prática, você vê o quão difícil é. Mas eu quero lhe estimular a continuar caminhando em direção aos seus objetivos para alcançar o seu sucesso. O sucesso, ele não cai de paraquedas, o sucesso não se sobe de elevador. Mas a verdade é que, se você batalha e luta pelo seu sucesso, você vai alcançar os seus objetivos. E o sucesso, não fique esperando pelo sucesso dos outros, pelas definições de sucesso dos outros. Você precisa encontrar a sua própria definição de sucesso e caminhar com base nela. E acredite, mais cedo ou mais tarde você vai alcançar o seu sucesso. O sucesso, ele vem como recompensa por aqueles que trabalham arduamente em busca dos seus objetivos. E hoje, mais uma noite, estamos aqui, vamos bater um papo muito bacana com Celso Negrão. Celso, eu quero saudá-lo com boa noite e muito obrigado por estar participando do nosso programa. Boa noite aos internautas, boa noite Augusto, e para mim é uma honra estar aqui no seu programa. Obrigado pelo convite. O Celso, ele é formado em Marketing e Propaganda pela SPM, em Desenho Industrial pela FAAP, Faculdade Álvares Penteado, pós-graduado em Gestão Estratégica de Negócio, consultor comportamental, escritor, diretor da ação Gestão e Performance e também trabalha como diretor da Casa da Criança. Ele é professor há mais de 25 anos e tem 40 anos de experiência. Gente, é muita coisa para nós conseguirmos conversar hoje e é isso que a gente quer bater um papo. De tantas coisas que o Celso tem habilidade, tem competência para conversar, nós escolhemos um tema que eu acredito que vai ser muito útil para você. Nós escolhemos um tema chamado comportamento. Afinal, as organizações, as pessoas, onde tem pessoas, tem comportamento em ação. E é sobre isso que nós vamos bater um papo um pouco sobre isso, sobre essas questões teóricas e práticas de como funciona a questão dos comportamentos, né, Celso? Isso. Celso, o que você falaria de introdução sobre esse tema, sobre esse assunto para o internauta, para quem está ouvindo, sobre a questão do comportamento, o que isso interfere, o que isso influi nas organizações, sobre o comportamento? Que introdução você daria para o nosso bate-papo? Bom, primeiro vamos separar assim, né? Em comportamento você não tem as questões de personalidade ou de consciência que outras teorias psicológicas abordam. Em comportamento, você age de acordo com a observação que você faz, que nós vamos falar aqui de pessoas, comportamento humano, mas qualquer organismo vivo, como é que ele reage de acordo com o ambiente que ele se situa e de acordo com os estímulos que esse ambiente passa a ele. Então, você age ou reage de acordo com o que está no seu entorno. Então, o meio, ele traz consequências diante do meu comportamento. O meu comportamento em um meio, em um ambiente, pode ser um, e em outro ambiente, a mesma pessoa, o mesmo líder, o mesmo liderado, ele pode ter comportamentos diferentes devido a outros fatores externos, é isso que você está dizendo? Sim. É óbvio que a gente tem aí, vamos dizer, de 40% a 50% de comportamentos que são habituais, né? São formados pelo hábito, que você não para mais para pensar neles e agir. Então você age no que a gente chama no piloto automático mesmo, né? Você imagina se toda vez que você fosse trocar uma marcha, você agisse como você agia quando você aprendeu a dirigir. Que você tinha que pensar no pé da embreagem, né? Pensar no acelerador e aí trocar a marcha. O ser humano, ele consegue, e qualquer outro organismo vivo, né, animal e tal, ele faz coisas que é o que a gente vai acabar chamando de reflexo condicionado e etc.
mas ele faz coisas sem necessariamente estar pensando racionalmente naquilo. Então, com isso, Celso, me permita dizer, mas já se quebra uma série de teorias que dão fórmulas para a gestão de comportamentos. Então, isso acaba quebrando, porque... Não, eu diria que é outra visão, não quebrar, não é? Se eu pegar alguém que fala de Jung ou Freud e tal, ele acha que não é assim, né? Então, muitas vezes, quando você trabalha com esse tipo de teoria da psicologia, ou mesmo de teorias sociológicas e tal, eles falam, você precisa conscientizar, você precisa estar consciente. Mas, efetivamente, não tem nada que explique o que é consciência, né? O que é consciência? Você estar consciente de alguma coisa. Eu posso estar consciente e não me comportar de acordo com o que o ambiente está me dando de resposta, né? Por exemplo, muitas vezes o farol fecha ou começou a fechar e você se comporta de uma maneira de falar, eu vou acelerar mais, né? E a consciência diria assim, preserve sua vida, né? Diminua, você vai pôr em risco a sua vida, né? E nem sempre a pessoa faz isso. Então, essa é uma grande discussão dentro das teorias de psicologia. Bacana. Então, vou tentar... O comportamento, do jeito que eu te falei, é uma visão mais, que a gente chama de a área behaviorista mesmo da psicologia. Ok. Então, eu posso falar que antes de entrar no comportamento humano individual, é preciso ter a consciência, o que está por trás do comportamento. Porque primeiro, pelo que eu entendi, vê se é isso. Primeiro eu me conscientizo e depois, então, eu consigo me adaptar ao comportamento que eu tenho àquela consciência, é isso? Então, mas na teoria comportamental não tem consciência. Tem assim, você tem um determinado comportamento que não é o comportamento desejado pela organização. Ok. Né? Por exemplo, na hora que você vai atender um telefone, a organização quer que você tenha um ritual, né? Um roteiro de diálogo inicial com qualquer pessoa que se dirija a ela. Como bom dia, né? É da empresa XPTO, né? Em que posso ajudá-lo ou servi-lo. Então, existe um roteiro que ela quer que você diga. Você não vai atender e falar, oi, percebeu? Se ela está consciente disso ou não, é uma outra discussão, é um outro momento. Em teoria comportamental tem até terapia, mas a gente costuma dizer assim, dentro das organizações ninguém vai fazer terapia para você. O que nós queremos é isso aqui. Então eu tenho que modelar você a agir desse jeito. Como é que isso... hoje tem uma coisa que acontece que é mais interessante, é que hoje a gente está misturando uma série de... profissões, né, como psicólogos, publicitários, mercadólogos, os sociólogos, os fisiologistas, neurologistas, eles estão misturando seus conhecimentos e está surgindo uma nova ciência que é a neurociência. Então eu começo a entender como que um hábito, né, um comportamento que a pessoa tem, que 99% das vezes é adquirido, né? A gente adquire o comportamento ao longo da nossa vida, e como é que isso acontece e o que acontece no nosso cérebro quando eu mudo um comportamento. Existem comportamentos que são mais difíceis de você conseguir, até porque a gente tem alguns mecanismos que ainda não se sabe explicar. Por exemplo, por que é que eu quero ter prazer o tempo inteiro? Então, a pessoa que tem dificuldade de parar de beber, de fumar, ou usar qualquer outra droga, ou mesmo de comer, né? Ou de comer açúcar, o cara é diabético que continua insistindo em comer açúcar e tal, porque é que ele tem essa dificuldade. Isso já se tem alguns modelos para tentar resolver, mas não se sabe por que que isso acontece. Entendi. Então aí a gente vai falar, bom, mas ele não tem consciência? Tem, ele sabe que se ele comer, ele vai ter problema de o açúcar ir lá para cima, mas e por que que ele não muda? Esta é a grande questão que se vem buscar hoje, que talvez a neurociência consiga ajudar
a mexer com isso. Entendi, Celso. Bacana. Então, acredito que ficou claro essa introdução, mas como eu, gestor de uma empresa ou como um microempresário que está nos ouvindo, consegue implementar essa questão comportamental na gestão dele, no dia a dia da gestão dele. Então, eu tenho o fulano, o ciclano, eu tenho a fulaninha, eu tenho o seu Arthur, eu tenho a dona Maria, eu tenho o geração Y, eu tenho geração X. E como eu consigo, eu tenho aqui um gestor, e eu já conversei com você, você fala sempre que a questão do você prima, quando você dá palestra ou treinamentos, não pela questão do oba-oba, mas pela questão do que vai mudar o cara, o que vai conscientizar ele. Então, como faria isso numa organização? Você foi contratado hoje, qual seria o passo, que dicas, como funciona essa questão dos comportamentos na gestão dos negócios, pequenas e grandes empresas? Bom, vamos por partes aí, né? A primeira é assim, a maioria das organizações, e eu conheço poucas que têm isso, elas têm claramente descrito os seus processos e o que eu tenho de expectativa em relação ao seu trabalho. Elas não têm isso claramente descrito. Questão de um mês atrás, eu fui fazer um treinamento e num dado momento do treinamento, tinha umas 40 e poucas pessoas, eu perguntei quem ali conhecia o job description, né? Qual é a descrição do seu trabalho dentro da organização. E existiam pessoas com nível gerencial, inclusive. Quem tinha recebido no seu primeiro dia de trabalho, olha, está aqui tudo que eu espero de você, está aqui os comportamentos que eu quero que você tenha, qual é o conhecimento que eu exijo de você, se você não tem, o que eu preciso fazer para você adquirir, quais são as habilidades que você tem, né? E quais são as atitudes que eu espero de você. E a partir daqui a gente começa a conversar. Nenhuma das 40 levantou a mão para dizer que tinha recebido tal documento. Ok. Então, isso a gente vê, inclusive, nas relações, né? Você se casa, mas você não lê o que é o Código Civil em relação ao casamento, que é um contrato, e você não sabe quais são as regras que regem isso, tá certo? Por quê? A gente age no entusiasmo, né? Na emoção, né? No sentimento, e a gente esquece que o ser humano tem inteligência também, né? Então, a gente precisa dizer claramente isso, né? E ter isso muito claro na cabeça. Então, o que acontece? Um gestor, a primeira coisa que ele deveria fazer, primeiro ele deveria saber quais são as atribuições dele enquanto gestor, né? Então, se você é um líder de uma equipe, o que é liderança? Como é se eu sei liderar, na maioria das organizações, quem atinge os cargos de liderança são pessoas que, via de regra, são muito boas tecnicamente, né? Não são as pessoas que têm melhores relacionamentos, né? E deveriam ser as pessoas que têm melhores relacionamentos, que conseguem envolver. Lá na Casa da Criança, por exemplo, eu tive uma pessoa que tinha muito pouco conhecimento técnico de administração e tal, mas ela tinha a habilidade de lidar com as pessoas, então ela trazia as pessoas que ela liderava, né, para ela, e todo mundo fazia tudo o que ela queria, né? E ela jamais gritava com alguém, jamais discutia com alguém, né? Nem sempre isso também funciona, às vezes você tem, porque existe uma coisa em comportamento. Todo comportamento tem uma consequência, tá? Que a gente vai chamar de resultado. E que resultado é esse? Deu certo ou deu errado? Foi positivo ou negativo, né? Você ganhou ou perdeu? É sempre assim, né? A gente estava conversando antes de iniciar o programa, né? Você falou, eu não gosto de perder. Eu falei, bom, então você me mostra quem gosta, que aí eu vou levar o cara para fazer terapia, porque ninguém gosta de perder. Por mais que o cara, inclusive, não tenha a habilidade, por exemplo, para jogar futebol, para jogar carta, ele não gosta de perder. Porque o perder vai estar ligado à frustração, e isso ninguém gosta de sentir, né? É um sentimento muito ruim. Então, o gestor, ele deveria saber, então, as questões de liderança, quais são as novas técnicas. Você falou aí de gerações, né? Nós hoje vivemos 4 gerações,
no ambiente de trabalho, ao mesmo tempo. Talvez isso tenha sido a primeira vez na história da humanidade que isso aconteceu, né? Na Idade Média, as pessoas morriam com 30, 40 anos, né? Por doenças, por uma série de coisas. Hoje, a gente já fala em viver 70, 75 anos, né? Então, eu que estou com quase 60, estou aqui convivendo com você e convivo com as crianças lá na entidade, né? E com gente de 20 anos e com gente de quase 30, como é o seu caso. Então, são choques... Quase 30 não, 20 e pouco, viu? Então, são choques de gerações mesmo, de modos de ver o mundo, né? Eu sou de uma geração de pós-guerra em que faltava tudo, né? E hoje as pessoas têm tudo no supermercado, no self-service, na internet, então parece que tudo nasceu pronto, né? Eu me lembro de uma vez, o filho de um amigo meu, o pai perguntou para ele, né? Pai, ele perguntou para o filho, né? Filho, você gosta desse pêssego em calda? Ele falou assim, gosto. E você sabe onde nasceu o pêssego? Eu falei assim, na lata, né? Porque é uma visão de uma criança e para ele o universo se encerra ali. Então a gente tem muito essa cultura do self-service hoje. Fast food. Eu vou e pego, né? E acho que está tudo pronto. E você construir as coisas e liderar e mudar comportamento é um ato de construção, né? E leva um tempo. Existem alguns estudos que dizem que para você mudar efetivamente, você precisa... leva 21 dias no mínimo, né? Mas eu já vi casos de levar muito mais. Bacana. Então, vê se eu entendi o resumo. Primeiro, o líder, o gestor, precisa entender o que significa liderança e o que se espera dos líderes da empresa dele. Isto. O segundo passo seria descrever a função de cada um. O cara está consciente do que ele precisa fazer na empresa. E agora o terceiro passo, que eu acho que agora eu quero jogar para você. Como eu faço esse cara fazer o que ele precisa fazer, Celso? Eu já tenho a minha função, eu já sei o que eu espero. E aí, eu pego um cara que não está moldado, digamos assim, o cara não está lapidado, o cara é bom tecnicamente, mas ele precisa se adaptar, se encaixar na minha cultura. Uhum. E aí, como fazer isso? Qual seria, existe algum passo, algum procedimento? O que fazer? Então, esse é o papel do líder, ele tem que chamar o sujeito e ir mostrando como é que funciona dentro da cultura da empresa. A cultura são todos os comportamentos que a empresa tem, os valores que ela tem, né? É muito raro você ver alguém contratar um funcionário e perguntando assim, olha, esses daqui são os valores da nossa empresa, você concorda com eles? Né? O cara tem que se adaptar, né? Poxa, como é que eu contrato alguém que o cara fala assim, pô, não concordo com isso daí, entendeu? Né? Então, essas coisas não são perguntadas antes, né? Falou assim, ó, você sabe qual é a missão da nossa empresa? O que nós viemos aqui fazer? Por que nós existimos? Né? Então, por exemplo, eu já trabalhei em banco, mas depois de certo tempo eu jamais trabalharia em banco de novo, né? Porque não tem nada a ver com os meus valores pessoais, né? E eu não tenho nada contra os valores que eles pensam, só não tem a ver com os meus, né? Então, assim, eles são extremamente mercantilistas, materialistas, tudo é business, tudo é dinheiro, quanto que eu vou ganhar nisso? Né? Se eu não vou ganhar, tô fora. Tô fora. Como não tem essa questão de fazer... Não, assim, eu me lembro uma vez que eu apresentei um projeto, né, e eu era bem jovem e tal, e a primeira pergunta que que era o gerente do meu gerente fez, ele falou assim, se o dinheiro fosse seu, você abriria esse negócio? E aí eu fiquei pensando, ele falou, já sei. Você está em dúvida, então volta para trás porque você não conseguiu nem se convencer, como é que você vai convencer a mim? Então eles são muito pragmáticos, extremamente, né? Não estou dizendo que a gente não precisa ser numa empresa, mas eu acho que a existência da empresa não pode ser só o lucro, né? Okay. Você tem pessoas, tem razões sociais para existir a empresa. E hoje, mais do que no século XXI, no século da sustentabilidade, Celso, não dá para se pensar em sucesso sem pensar num sucesso que contribua com os outros, né? Eu também concordo com você. Então, assim, precisa estar descrito e é papel desse líder, desse gestor,
e mostrando passo a passo, né? Tentar identificar como é que as pessoas se comportam, né, diante de determinados desafios. Por exemplo, eu tenho um hábito, assim, geralmente eu deixo as pessoas tentarem fazer do jeito que elas acham que poderia ser feito, né? E na maior parte das vezes eu quebro a cara, porque as pessoas não estão preparadas para fazer, né, aquilo que eu propus a elas, né? E aí eu tenho a paciência de ir lá e explicar tintim por tintim, passo a passo, né, o que elas devem fazer. Mas isso deveria ser uma coisa que deveria ser conversada antes. Só que existe sempre também aquele negócio, se eu mostrar minha fraqueza para você, por exemplo, você sabe fazer uma tabela no Excel? Sei. E você sabe fazer soma lá e me dá o percentual? Sei, né? Aí ele cata, vai para lá e não sabe fazer, e ele tenta achar alguém que ajude ele, tá certo? O que não deixa de ser uma forma de ele evoluir, né? Mas se ele fosse também franco, que é outra coisa que deve haver entre os pares, né? Na empresa, o seu chefe, o seu parceiro, né? o vizinho do outro departamento, se houvesse mais franqueza e tal, de uma maneira mais adulta, né? Um conseguiria ajudar mais o outro e isso levaria a empresa a ter mais sucesso, melhores resultados. Não é isso que acontece. Às vezes existem brigas departamentais, né? Disputas internas porque eu não gosto do fulano, né? Porque as pessoas têm muito disso, né? Eu não gosto disso, não gosto daquilo, né? E às vezes tem que falar para ele, eu não perguntei se você gosta, você não está aqui para gostar, nós estamos pondo em debate a situação. A empresa aqui funciona desse jeito. Então, o sujeito, quando entrasse na empresa, ele deveria passar uma semana entendendo o que é a organização. Conhecendo os departamentos com quem ele vai se relacionar. E não é isso que acontece, porque geralmente você contrata e fala, trabalha porque eu estou precisando de você lá. Entendeu? Então, existe uma cultura da rapidez da própria empresa e existe uma coisa maior que é a empresa. Como é que a empresa, enquanto um organismo, porque ela é um organismo vivo, porque tem diversas pessoas lá agindo e pensando e tomando decisões, né? Elas modificam o tempo inteiro os comportamentos. Tem uma coisa, o teu comportamento eu consigo moldar, mas você também influencia o meu comportamento. Que bacana, né? Celso. E isso não tem a ver com conhecimento, né? Dependendo do que eu falo e faço com você, você vai fazer interferir que eu haja de outras maneiras para tentar te influenciar. Então, todo comportamento, ele é influenciador, mas é influenciável também. Então ele se torna modal, né? Sim, sim. Só que, então, por isso que a empresa precisa ter uma linha mestra muito clara. Para não fugir desse... Para não fugir, porque Bacana. senão vira, né? Por exemplo, é difícil você pegar alguém da minha idade, não comigo talvez, até por causa dos ambientes que eu trabalhei, mas você trabalhar com um lugar como o Google, que tem lugar para você dormir, lugar para você ficar jogando snooker, né? As pessoas não entendem que hoje nós não somos mais mão de obra. Mente. Nós somos mente de obra. Nós temos que construir com a mente, né? As ferramentas hoje fazem muitas coisas sozinho, né? Bacana, Celso. Nós estamos tendo, na verdade, uma aula sobre comportamento e mudança nas organizações. Nosso tempo está acabando, Celso, mas eu quero fazer um ping-pong com você e algumas perguntas e uma rápida resposta. Primeiro, como você definiria sucesso? O que é sucesso para o Celso? Bom, sucesso para mim é você conseguir aquilo que você almeja, independente de dinheiro, né? Dinheiro para mim é só meio, né? Por exemplo, o livro, né, que é esse que eu vou te presentear hoje, ele levou 30 anos para ser publicado, né? E o dia que eu publiquei eu fiquei muito feliz, porque você concretiza alguma coisa, então você obteve sucesso naquela tua caminhada. Independe do que você faz. Bacana. Me diga quais seus referenciais, pessoas que me inspiram. Na verdade, eu tenho, assim, acho que não tenho ídolos, eu tenho pessoas que inspiram. Uma delas é o John Lennon, né, que me inspira, gosto muito.
A outra é Disney, né? Maurício de Souza, que foi cria dele, então é uma pessoa que eu tenho assim, um respeito, uma admiração, né? Mas são a Gandhi, Nelson Mandela, né? Então são pessoas, Madre Teresa de Calcutá, né? Então, como disse um amigo, eu estou mais para humanista do que para qualquer outra coisa. Que livros você indicaria para quem está em casa? Tem alguns, por exemplo, do próprio Instituto da Disney, que é Como Encantar Seus Clientes, né? Um outro é Como Planejar Seu Sucesso, tá? Planejando Seu Sucesso. São livros muito interessantes. Um filme? Invictus, Gladiador, Coração Valente, são filmes que eu gosto. E uma frase que você deixaria para os telespectadores, para os brasileiros, para os jovens? Uma mensagem, Celso. Tá, que mensagem o Celso deixaria? Eu vou dar uma frase e depois uma mensagem para os jovens. A frase que eu gosto muito é uma do Disney que diz: se você pode sonhar, você pode realizar. Né? Então, o simples fato de você sonhar pode levar à realização. O que eu deixaria para os jovens, né? Eu diria assim, a vida não é self-service, a vida não é um videogame que você descobre os atalhos numa revista para passar de fase, né? Os atalhos nem sempre existem, você tem que, às vezes, trabalhar muito, construir muito para conseguir as coisas. Você pode ter muita sorte e fazer isso de maneira muito rápida ou levar muitos anos. Quando eu falo em muitos anos, você imaginar o presidente da Pepsi que só conseguiu fazer que a empresa dele, depois de falir 3 vezes, tivesse sucesso, ele tinha 65 anos de idade. Então, o próprio Roberto Marinho, da Globo, tinha mais de 60 anos de idade quando a Globo realmente começou a explodir. Então, tenha calma, espere o seu momento, as coisas vão acontecer desde que você persista com consistência. Se eu puder deixar esse recado para você, persista. Celso, obrigado, muito obrigado por ter participado. Isso aí, você pode ouvir novamente. Se você parar para analisar o conteúdo das palavras, você vai ver o quanto foi de aprendizado. Obrigado pelo livro. Quem quiser adquirir o livro, Celso? O livro deve ter na Livraria Cultura já, na FENAC, na Saraiva, né? Foi um livro muito, apesar de ser muito específico, mas muito bem aceito pelo mercado. Hoje já é referência, inclusive fora do país, na área de design de embalagem. Ok. Gente, muito obrigado. Vamos continuar caminhando para o sucesso. Boa noite a todos.